Oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Taiseli, se você não me conhece, seja muito bem-vindo ao meu Instagram, e se você já me conhece também, sejam muito bem-vindos ao meu Instagram. Eu senti muito forte no meu coração de compartilhar com vocês o meu testemunho do que aconteceu comigo recentemente, agora no final de abril, começo de maio, e eu vou contextualizar vocês para que vocês consigam entender o que aconteceu. Eu vou resumir, porque a história é muito longa, mas o intuito disso tudo é que vocês possam sentir o amor de Deus, né, a misericórdia dele para com as nossas vidas todos os dias, porque ele foi muito misericordioso, ele foi incrível, assim, na minha vida, né, e eu só tenho a agradecer por hoje ele estar aqui e por todas as coisas grandiosas que ele tem e faz todos os dias da minha vida. Então vamos lá, contextualizando. Eu tenho asma e em 2011, eu tinha 8 anos, eu tive a minha primeira crise asmática, eu fiquei entubada 7 dias na UTI e eu tenho algumas fotos aqui, vou mostrar pra vocês. Essas fotos eu já tava bem, né, eu já tava num pós-entubamento, pós-UTI, e eu já tava no leito com meus pais, então eu já tava bem. Eu não lembro de muita coisa que aconteceu nessa época, porque eu era muito nova, então as únicas lembranças que eu tenho são muito vagas, e eu tive outra crise asmática, que começou com uma simples gripe, mas na verdade não era. Eu passei a madrugada do dia 27 pro dia 28 na emergência, e aí os médicos, infelizmente, eles não souberam muito bem o que fazer, só passaram as mesmas coisas do que eu já tava fazendo em casa, né, eles passaram os mesmos medicamentos, as mesmas doses, tudo igual. E aí não resolveu. E eu tava em propósito nesse dia, então 7 horas da manhã eu tinha uma prova, né, do dia 28, então eu cheguei 5 pra fazer a prova às 7, então foi assim, basicamente virada, porque eu não dormi, e eu queria muito esperar para que o propósito, né, saísse. Só que nesse dia ele não saiu, eu fui pra prova virada e sem comer. Já não é muito bom. Eu não conseguia ir sozinha, além de ser longe, eu tinha que subir escada, que era no primeiro andar. E aí eu só sei que nisso, o meu pai teve que me ajudar, a gente chegou lá e ok. Em todo momento, desde sair de casa até chegar na prova, eu ia falando com o Senhor e dizer assim: Senhor, se for da tua vontade mesmo que eu faça essa prova, né, que eu, nem que eu seja a última pessoa a entrar nessa sala de prova, mas que dê tudo certo. E se não for da tua vontade, que quando eu chegar lá os portões estejam fechados e não dê mais pra mim adentrar a prova. Mas eu cheguei lá, eu fui literalmente a última pessoa a entrar naquela sala de prova. Quando eu pisei o pé dentro, eles fecharam a porta e começou a prova. Foi literalmente isso. E aí eu tentei me acalmar, né, porque eu estava nervosa, obviamente. E aí foi passando as horas de prova, eu já tinha tomado uns 6 jatos de bombinha do Aerolim. E o meu coração começou a acelerar muito. Eu comecei a sentir aquilo. E eu comecei uma crise de tosse na hora da prova. Parava. Tomava água, tentava respirar e não dava. Aí o fiscal chegou pra mim e falou assim: você quer tomar bombinha? Eu falei assim: espera, só um minuto que vai dar certo. Quando eu fiz assim, né, que eu falei espera, eu vi minhas mãos, eu vi meus dedos e estavam tudo roxo. Eu percebi que eu tava realmente sem oxigênio. Então eu falei assim: é hora de eu entregar. Aí eu fui, entreguei a prova. Aí o fiscal falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. Eu vou entregar porque senão eu vou dessa pro pai, né? E aí ele pegou e falou assim: não, tá certo, tudo bem. E nisso, eu saí daquela sala de prova e eu tinha muito caminho pra chegar até lá fora. E eu tive que descer a escada, tudo só. E assim, eu já não tava respirando muito bem, né? Então eu fui cambaleando. As pessoas olhavam pra mim e eu gritava assim com os olhos, né, gente, eu não tô bem. Porque eu não conseguia andar e falar ao mesmo tempo. Eu tinha que poupar o oxigênio que eu tinha, o que restava aqui dentro. E aí eu cheguei na praça lá, eu olhei um guardinha e falei: vou me jogar no braço desse homem. Esse homem eu não sei o que ele vai fazer, mas pelo menos alguma coisa ele vai fazer, ele vai me ajudar. E foi aí que eu avistei minha mãe. Eu só consegui chegar até ela. Quando eu cheguei nela, desfaleci. Eu tava muito cansada. Quando eu cheguei no hospital, era minha mãe correndo pro lado e pro outro comigo, na cadeira de roda. Eu já não andava mais, não falava direito, né? E quando a enfermeira foi ver a minha saturação, tava de 75%. E aí as pessoas ficavam falando: nossa, é grave. E eu: como assim, gente? É grave, eu tava bem nesse instante. E agora eu tô aqui no hospital, como assim? E aí lá foi quando tudo começou. Eu cheguei lá por volta de 12 horas. E aí os médicos começaram tentando, só que nada resolvia. E aí me levaram pra sala de intensivos, né? Cuidados intensivos, e lá eles tentaram de tudo. Eles eram recém-formados, eles ficaram muito nervosos. Eu tava desmaiando e voltando. Já tinham passado, sei lá, umas 4 horas que eu tava no hospital. Quando foi 5 horas da tarde, né, chegou a ambulância pra me transferir, e eles já tinham tentado de tudo, todo tipo de medicamento. E aí eu escutei a médica falando que iria me entubar, né? E assim, todo tempo, em todo momento, eu tava ali conversando com Deus, pedindo fôlego de vida, se essa fosse a vontade dele pra mim. Mas chegou um momento que eu falei: é hoje que eu vou partir dessa pro pai. Eu não tava reclamando, em nenhum momento eu reclamei, eu tava muito em paz. E ali, no momento antes deles me darem a anestesia geral, eu confessei mais uma vez ao Senhor como meu único salvador, né, porque eu sou batizada já confessei ao Senhor há anos atrás, e ali eu confessei de novo, falei: Senhor, eu entrego minha vida a ti, que se for da tua vontade que eu vá agora, né, pra casa, porque eu não sou dessa terra, eu ainda vou pra minha casa real, que o Senhor possa confortar minha mãe, que o Senhor possa confortar meu pai, porque eu estou em paz, mas eu sei que eles não estão, né, então que se essa for a tua vontade, por favor, conforta eles. E ali o Senhor, na mesma hora, gente, foi assim, na mesma hora, o Senhor me lembrou de uma música que fala, que o nome da música é Eu Tenho Uma Promessa, e a letra da música fala assim: quem tem uma promessa não pode morrer, não pode desistir nem retroceder. E aí aquela música ficou entoando na minha cabeça, até o momento que eu adormeci, apaguei e não vi mais nada. Aí aconteceu toda a situação, que eu fui transferida de ambulância de um hospital pro outro, né? E aí eu já tava entubada. Então, isso aconteceu no domingo. E aí, na segunda-feira, um médico maravilhoso na UTI chegou pra minha mãe e falou assim: vamos tirar o tubo dela agora, porque essa menina é muito nova pra estar de tubo, né? E ele começou lá os processos de tirar. Então, depois de 24 horas, eu saí do tubo.
E eu só fui acordar, que eu lembro, né? Na verdade, acho que foi só a partir de quarta-feira. Que aí eu já lembro das coisas, já lembro do que aconteceu e tal. E quando eu acordei, todo mundo me conhecia. Literalmente, todo mundo, né? O meu testemunho de vida, né? Já tava sendo propagado ali para todos. E era algo assim muito surreal, porque eles chegavam pra mim e falavam, nossa, como é que você tá? Eu ouvi falar de você, não sei o quê. Ou então chegavam pra mim e falavam, eu orei pela sua vida. E eu ficava, gente, como assim? Eu nem conheço, né? E ali o Senhor tratou muito na minha vida. Ele tratou sobre paciência, porque eu fiquei de fralda, né? Eu fiquei, todos os dias que eu tava lá, passei uma semana no hospital, eu fiquei todos os dias de fralda. Eu não conseguia fazer nada só, eu não conseguia andar, eu tava acamada. Eu comecei a fazer fisioterapia já perto de ir embora, eu fiz todo dia fisioterapia, tanto pro meu pulmão quanto pro voltar a andar, né? E aí, deixa eu dizer o motivo do qual eu fiquei entubada. No qual, não é nem entubada, no qual eu fiquei tanto tempo no hospital. Mas foi porque, na hora que os médicos foram me entubar, o médico que estava responsável por mim tinha 3, né? Mas só um era responsável por mim. Ele estava muito inseguro, então ele não tinha muita certeza do que ele deveria fazer. Não foi ele que entubou, porque ele não tinha coragem de encostar em mim, né? Mas foi outra médica. Na hora que eles me entubaram, eu broncoaspirei. E aí eu tive uma pneumonia. E dessa pneumonia eu fui se agravando, né? Porque, deixa eu botar a foto aí pra vocês. Esse aí eu já tava mais ou menos bem. Eu tava só com ferida, eu fui ferida aqui, teve coisas aqui, enfim. E aí eu já tava mais ou menos bem nessa foto, né? Mas foi por esse motivo, né? Não foi nem tanto a asma em si. Foi uma junção de tudo. Foi por isso que eu passei tanto tempo no hospital. E era todo dia exame, todo dia sendo furada. Deixa eu mostrar uma foto pra vocês como é que eu fiquei. Eu fiquei toda roxa, eu tava com a boca ferida. Mas enfim, foi isso. E lá dentro, né? Além do Senhor tratar em mim sobre paciência, sobre perseverança, Ele também me mostrou quão maravilhosas são as pessoas que estão ao meu lado. Meus pais que ficavam todos os dias lá e ainda dormiam super desconfortável nessas poltronas. Minha família que todo dia intercalavam quem ia me visitar. Meu sogro que foi orar por mim no primeiro dia quando eu cheguei. E meu namorado também que ia todos os dias. E assim, lá dentro eu vivenciei muitas coisas, inclusive mortes, né? E aí eu tive muitas batalhas espirituais lá dentro, porque não é fácil, né? Estar no hospital, então, muitas batalhas mesmo, tanto da mente, né? De eu mesma querer lutar pela minha vida. E lá o Senhor usou médicos para pregar a palavra para mim, né? O Senhor pregava a Bíblia através dos médicos. Até aqueles médicos mais calados, todos os enfermeiros falavam, ele é chato, ele é chato. Ele chegou para mim para contar a história da vida dele, para falar o quanto Jesus era maravilhoso e o quanto Jesus mudou a história dele. E aquilo ali me inspirou. E ali o Senhor também, quando eu fui fazer um exame, que era na emergência mesmo, eu tava na UTI, desci, fui pra emergência, o Senhor usou uma mulher que ela era linda, linda, linda. E eu olhei pra ela e eu falei assim, nossa, que mulher linda, ela tá tão linda, eu tô toda feia aqui, né? E aí, essa mulher passou e falou exatamente isso aqui. E isso foi exatamente o propósito de oração que eu tava esperando. Sair antes da prova. Foi isso. O Senhor falou muito comigo, né? Ele falou muito ao meu coração. E eu sou muito grata pela misericórdia dele, pela minha vida, porque hoje eu poderia não estar aqui, mas o Senhor ainda tem promessa na minha vida, da mesma forma que ele ainda tem promessa na sua vida. E assim, gente, é uma coisa que eu quero dizer pra vocês. É que, às vezes, com o passar do tempo, a gente vai se esquecendo do que o Senhor fez na nossa vida, do que as promessas que a gente tem, mas uma coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é, não se esqueçam, porque Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí você pode chegar pra mim e falar, mas isso é clichê, todo mundo fala. Mas eu vivi na pele. Então eu sei exatamente o que é passar pela prova. E eu ainda tô fazendo vários tratamentos, vários exames, então, você tá 100% bem? Ainda não. Meu lado direito do pulmão ainda não tá funcionando. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês aqui o resultado da minha espirometria, né? Que é um exame que a gente faz pra gente ver como é que tá o pulmão. Enfim, né, gente? Eu espero que vocês tenham sentido o amor de Deus, porque da mesma forma que ele foi maravilhoso, misericordioso com a minha vida, ele também é todos os dias com a vida de vocês, quando eles livram vocês de alguma coisa que vocês poderia ter sofrido e não sofreram, quando ele faz, né, abre a porta de alguma bênção que vocês queriam há muito tempo, e também, mesmo naqueles dias que a gente tá cabisbaixo, triste, o amor de Deus se manifesta naqueles dias. A gente só precisa estar atento pra ouvir o que o Senhor tem a nos falar, pra sentir o amor dele, porque ele não vai entrar na sua vida se você não permitir. Então, o que eu tenho pra falar é isso, pra onde eu for, né, eu vou testemunhar o que o Senhor fez na minha vida, né, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, e eu sou muito grata a Jesus. É isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.